Se você acha que investir em ETF é uma coisa chata, é aquela coisa que fica subindo ali 2, 3% no ano, eu vou te dizer uma coisa, não é verdade, porque normalmente você acaba escolhendo aquele ETF que todo mundo te fala, aquele ETF que é conhecidinho de todo mundo, e nós vamos, claro, falar dele porque ele é importante. Entretanto, existem ETFs de tantas e quantas coisas que eu aposto que você nem tem ideia. E este vídeo é fundamental para pegar aquele investidor iniciante que não conhece nada de ETF e transformar você num conhecedor profundo a respeito do tema. E no final eu ainda vou te mostrar o potencial que os ETFs têm de retorno, potencial, claro, para a sua carteira de investimentos. Existem ETFs que renderam só neste ano mais de 400%. Será que é interessante para você? 400%, 4 vezes mais o patrimônio que você investiu no determinado ETF, tá bom? Mas para a gente começar, preciso trazer vocês aqui para a tela para a gente enxergar o que são os ETFs. Basicamente é uma sigla para Exchange Trade Fund, ou basicamente é um fundo. Eu gosto desta imagem porque o ETF ele é basicamente uma cesta. Uma cesta que basicamente nós teremos aqui alguns ativos, sendo eles a maçã, a banana, a uva, etc, etc. Você concorda comigo, portanto, que o ETF, ele sendo uma cesta, ele tem uma diversificação de ativos, ele tem uma pulverização, talvez muitas vezes, de carteiras diferenciadas, de exposições a ativos diferenciados, e existe sim a possibilidade de você investir em ativos extremamente pulverizados, e existem aqueles ETFs que eles vão replicar alguns índices em específico. E para isso nós precisamos entender toda a dinâmica, mas para isso enxergar antes disso daqui quais são as vantagens de você ter um ETF na sua carteira. O primeiro deles, eu acho que esse é o mais legal, é que você tem uma diversificação instantânea ao investir em ETFs. Por quê? Porque quando você investe no ETF, você já compra a cesta pronta. Você não precisa colocar cada uma das frutas ali dentro, porque normalmente esses ETFs, eles já te dão uma coisa pronta. Então, por exemplo, um ETF que é muito conhecido, você deve conhecer o BOVA11. Basicamente, ele é um ETF que ele vai replicar o nosso índice Bovespa. E o que tem dentro do índice Bovespa? As principais ações mais negociadas aqui no Brasil. Então, quando você compra um BOVA11, significa que você vai estar comprando Vale, significa que você está comprando Petro, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, etc, etc, etc. Você vai estar negociando aqui dentro, por exemplo, Comgás, que é um ativo extremamente líquido com um baixo free flow? Não, não vai. Por quê? Porque o BOVA11 ele tem critérios para você colocar ativos lá dentro. Para exemplificar e trazer um pouco mais próximo ao exemplo que eu dei inicialmente, é como se nós fôssemos à feira e eu te dissesse, olha, eu não gosto de frutas que são mais cítricas. Ah, então eu vou comprar uma fruta mais docinha, etc, etc. Portanto, o ETF ele vai sempre ter os critérios de ativos ou das frutinhas que vão entrar dentro dessa cesta. Então, por exemplo, para o BOVA você tem isso, para o S&P você tem outro, só que eu não quero ficar exclusivamente preso nestes ETFs, porque tem uma variedade, uma gama tão grande de ETFs por aí que podem trazer retornos extraordinários que eu não quero ficar exclusivamente preso nesses, mas já te adianto que esses ativos normalmente eles vão replicar carteiras teóricas normalmente de, por exemplo, Ibovespa, Euro, etc, etc, que vai te ajudar muito a diversificar a sua carteira em moedas, países e inclusive geografias muito importantes, tá bom? Quando você faz isso, você tem um baixo custo. Por quê? Porque normalmente você tem taxas de administração que são muito menores do que fundos geridos ativamente por gestores. Então, por exemplo, eu pego um ETF, vamos mais uma vez aqui com o BOVA11. Eu olho lá para o BOVA11 e eu vejo, por exemplo, a carteira do fundo verde, do fundo da Guepardo. O que acontece? Como eu te falei, o ETF ele vai replicar de forma passiva, ou seja, a cesta já está montada, basta você comprar uma parte dessa cesta. Diferentemente, quando você compra um fundo que a gente chama de fundo aberto, que é aquele fundo em que o gestor ele aceita, por exemplo, que você aplique um dinheiro, que você faça um resgate de um dinheiro, e aí o gestor ele vai pegar isso aqui e vai olhar, opa, eu acho que Vale está um pouquinho mais barato, acho que Gerdau está mais barato, não, acho que aquela lá vale a pena vender, realizar um lucro. Basicamente, essa seria uma das grandes diferenças em relação a taxas. Porque de um lado você basicamente não tem que fazer nada, porque a carteira já está pronta, a cesta já está pronta. De outro lado, você tem um gestor, um profissional, olhando para o mercado diariamente e tomando a melhor ou a pior decisão de investimento, mas pelo menos você confia em alguém. E para essa pessoa ter esse trabalho, você acaba pagando uma taxa de administração também maior. Além disso, né, e aí aqui é uma
um ponto muito interessante, né? Quando eu vou falar para vocês de transparência, eu gosto muito mais dos ETFs, por quê? Porque muitas das vezes esses fundos abertos aqui, geridos realmente por um gestor profissional, eles têm um delay para mostrar a carteira. E nesse ponto eu não acho tão legal assim. De outro lado, quando você vai para um ETF, você olha ali para o fundo, você olha ali para aquela cesta e você enxerga de forma extremamente clara no que ele investe e normalmente, por ser um índice passivo, ou seja, ele não fica se movimentando, você consegue ter previsibilidade naquilo que você está investindo. Portanto, neste ponto, eu gosto muito dos ETFs, porque existem teses que eu, particularmente, para montar uma determinada operação, para escolher um ativo lá na Noruega que tem uma opção favorável aqui, etc. Poxa, é muito mais complicado, porque eu teria que abrir uma conta eventualmente lá na Noruega, se eu não tiver uma corretora como a Xstation para chegar a esses ativos, e talvez eu tivesse essa dificuldade. Só que tendo aqui o ETF, eu posso fazer isso de forma mais fácil. E muitas vezes, por mais que a Xstation permita que você compre um ativo na Noruega, mas talvez para você montar toda aquela estratégia, podem existir ativos que eles não são líquidos, podem existir estratégias que elas não são tão fáceis de serem replicadas. E você tendo uma pessoa que montou aquilo, normalmente uma empresa que monta aquele ETF e vai ficar gerindo passivamente, me parece bastante interessante, tá bom? Mas, como eu te falo, nem tudo é feito ali de frutas docinhas. De vez em quando você pega uma fruta que está meio podre e, claro, você tem as desvantagens de investir em um ETF. O que o pessoal normalmente fala, e aí eu posso comprovar para vocês que não, é um menor upside. Muitas vezes você troca uma oscilação menor, tá bom? Você vai ter menores oscilações no ETF e você aceita também que haja menores upsides no seu patrimônio. E aí, nesse caso, existe aqui a chance de você desempenhar aquém, ou seja, desempenhar menos do que aquela pessoa que faz o stock picking, ou seja, aquela pessoa que escolhe ativos individualmente, que inclusive eu posso garantir para vocês que essa é a minha opção em particular. Tanto é que você pode ver inúmeros gráficos que mostram o seguinte: se o Warren Buffett tivesse comprado o S&P desde quando ele começou a investir e não tivesse feito o stock picking, o retorno dele seria muito bom. Ele teria já alguns tantos milhões de dólares. Entretanto, Warren Buffett não seria bilionário. Na verdade, ele seria só milionário. Eu coloco só entre aspas. Por quê? O stock picking, ele realmente é o que vai diferenciar a pessoa. Mas claro, ETFs hoje em dia, especialmente nesses últimos 5, 10 anos, eles vieram se popularizar muito e várias estratégias foram montadas. Então, hoje eu poderia dizer que você consegue sim ter bons resultados com ETFs. Entretanto, nada, a meu ver, vai superar o stock picking muito bem feito, especialmente no mercado estrangeiro, que é onde eu vejo maiores oportunidades de upside, com mercados também muito mais receptivos a investidores estrangeiros. Bem, e como eu te falei, esse vídeo aqui ele vai transformar realmente a sua percepção do que são os ETFs, porque muitas de vocês apenas conhecem aqueles ETFs que vão replicar índices, só que existem ETFs que replicam muitas outras coisas que eu aposto que você não sabe. Então, vamos lá. Existe ETF de renda fixa? Sim, existe ETF de renda fixa. Tanto é que eu fiz um vídeo recentemente de um ETF chamado TLT. Basicamente, o que ele faz? Ele é um ETF de renda fixa norte-americano, só que ele é alavancado em 3 vezes. No que consiste o ganho que você pode ter aqui? Basicamente, esse ETF ele tem um comportamento de marcação a mercado. O que significa isso? Significa, em resumo, que quando você compra um título, você compra ele já pré-fixado e as oscilações das taxas de juros americanas podem fazer com que esse título, ou pelo menos esse ETF, ele tenha oscilações muito fortes para cima, porque ele é alavancado em 3 vezes, ou seja, se ele teve uma variação de 5%, você vai ter uma variação de 15%. Para cima ou para baixo, é importante você saber, tá? Existem ETFs que eles são ETFs temáticos, tá? Tanto é que um dos nossos colegas aqui do YouTube, que é o Charles, ele investiu num ETF temático focado ali na maconha, tá? E aí não estou fazendo apologia nem nada, é só porque é um ramo muito próprio de algumas empresas, em alguns lugares no mundo que a maconha é permitida ou que ela tem de uma certa maneira a finalidade medicinal e que acabou se tornando um ETF muito famoso, mas que acabou não vingando tanto, porque a tese acabou não se consolidando tanto, tá? Você tem ETF de commodity, que basicamente
ela vai replicar aqui, por exemplo, o ouro, a prata, o petróleo, etc, etc. Só para você ter uma ideia, existe um ETF chamado Gold 11. Pelo menos a gente vai conseguir comprar esse aqui no Brasil, tá? Lá fora tem outros tantos, mas esse daqui seria um que replicaria, por exemplo, o ouro, tá? Você tem, além disso, ETFs internacionais, né? E o que esses ETFs internacionais eles são? Eles investem em ativos do mercado que estão fora do país do investidor, ajudando na diversificação global do investidor. E por fim, os ETFs de renda variável, que vocês conhecem como o S&P 500, o BOVA11 e tal, eles são aqueles principais que vão replicar um índice de ações, ou um índice setorial, um índice de tema. Então, é importante você enxergar que não existe, e aí para muitos investidores acham que ETF são só esses dois aqui, mas não, tem muitas outras coisas, tá? E nesse ponto, eu posso trazer mais ainda para vocês, porque esse conteúdo aqui está extremamente bom para vocês, tá? Quando você tiver ganhos, você vai ter tributação. Sim, o leão aqui no Brasil sempre vai levar, afinal de contas, eu acredito que você está investindo aqui e você vai, talvez, investindo lá fora com, por exemplo, alguma corretora que você confia, tá aqui, ó, na descrição uma que eu gosto, hein? E aí você vai poder conhecer como é a tributação, afinal de contas, eu quero crer que você terá ganhos patrimoniais, tá bom? Olhando aqui para o ganho de capital, quando você vende um determinado ETF, você tem a isenção de até R$35 mil por mês. Se você fizer uma venda com ganhos acima de R$35 mil no mês, você vai ter um imposto de renda, né, uma alíquota em cima do seu ganho de 15%. Importante você se recordar e ter atenção que você não vai emitir a guia 4015, que se eu não me engano é a guia de ganhos de rendimentos tributáveis em bolsa. Na verdade, você vai ter que emitir essa DARF, a 8523, porque ela fala muito dos ganhos em mercados estrangeiros, no mercado internacional. Então, é importante você ter a distinção entre a DARF que você vai emitir, senão você pode ter problemas com a nossa receita, tá bom? Olhando para a tributação, os dividendos, eles já são recolhidos na fonte, tá bom? Você tem 30% de tributação, tá? E aí você coloca aqui, o mesmo imposto sobre dividendos tenha sido pago nos Estados Unidos, o investidor precisa declarar esses dividendos recebidos no Brasil na seção de rendimentos tributáveis recebidos por pessoas jurídicas no exterior. O que quer dizer isso tudo, André? Não entendi nada. Vamos lá. Vamos imaginar que você tenha um ETF que, além desse ETF, ele te da oscilação normal que você tem do próprio tema que você escolheu, vamos imaginar que esse ETF também te paga algum dividendo. Vamos imaginar que ele pagou R$1, tá bom? Só que 30% já vão ser recolhidos na fonte, ou seja, 30 centavos de dólar vão ser recolhidos na fonte. Mas outros 70 centavos de dólar vão ser recebidos por você. Você deve declarar apenas os 70? Não, você deve declarar este R$1. Por quê? Você vai declarar nesta seção de rendimentos tributáveis e recebidos por pessoa jurídica no exterior, considerando esse valor cheio aqui de R$1. Por quê? Porque eles vão considerar que já houve recolhimento na fonte aqui dos 30%, tá bom? E a parte que eu acho que vale mais a pena a gente conhecer e compreender é como escolher, no meio de tantos ETFs temáticos, de ações, renda fixa, etc., qual que é o mais interessante? Primeiro, você precisa saber o que você quer. Você quer que ele replique um índice? Quer que ele replique uma carteira específica? Que, por exemplo, existem ETFs que vão replicar uma carteira, por exemplo, de ativos industriais na China. Existem carteiras que vão replicar, por exemplo, empresas de gás no mercado canadense. Ou vão existir ETFs que vão replicar, por exemplo, o S&P 500. Você tem essa possibilidade, tá bom? E aí, claro, você precisa olhar para desempenho histórico, ver se historicamente ele oscilou pouco, ver se normalmente o crescimento é contínuo, ver se as investidas são boas, porque isso pode fazer muita diferença. Claro, as taxas elas são menores, mas não é algo que você deva desconsiderar. Você tem que considerar, sim, riscos e exposição. Ou seja, eu não posso pegar um ETF, por exemplo, que ele tenha 100% de exposição a um determinado item específico, porque pode ser que eu haja uma exposição muito grande a um determinado risco e você não quer se expor. Mas, se você tiver uma percepção melhor de risco e falar, poxa, eu acho que na minha carteira comporia bem ter um risco muito elevado aqui, porque eu já sou mais conservador ali, talvez possa fazer muito sentido para você. E claro, você deve alinhar tudo isso com os seus objetivos, afinal de contas, se você quer mais risco, você também tem que esperar maior oscilação. Se você não quer tanta oscilação, você tem que buscar ETFs que não vão te trazer esta oscilação toda, tá? E claro,
para a gente descobrir onde escolher o melhor ETF, nós temos que ir aqui para a Xstation, que é a plataforma que eu estou utilizando, inclusive está o link aqui na descrição, e na verdade não é só um link, são dois links, e aí aqui é interessante que é um presente para você. No primeiro link vai ter a minha landing page. Lá você tem a possibilidade de olhar para alguns ativos que eu escolhi a dedo para te mostrar. São vídeos que estão exclusivos para quem fizer o cadastro. E é tudo gratuito, tá? Basicamente, eu coloco lá 3 ativos que têm a capacidade, e mostraram isso de forma recorrente, pagar mais de 10% de dividendos em dólar. Portanto, vá lá conhecer. E no segundo link, você tem a possibilidade de abrir a sua conta demo para você conhecer as funcionalidades da Xstation e ir para essa página aqui que eu vou te mostrar. Ó, ela aparece com muita informação, mas vamos lá, que eu vou te trazer tudo aqui. Você vai chegar nessa página e vai se deparar com essa parte de análise de mercado. O que você vai ter que fazer? Quando você clicar em análise de mercado, você vai ter um item chamado scanner de ETFs. E claro, você pode fazer inúmeros filtros e vale muito a pena você conhecer. Por quê? Você pode olhar por classes, por exemplo, matéria-prima, equity, outros. Você pode olhar para regiões como África, Ásia, Europa, Global, América do Sul, Pacífico, América do Norte. Você pode ver os mercados desenvolvidos, emergentes, etc. E como eu te falei, eu ia te mostrar um ETF que trouxe um resultado de mais de 400%, que é este daqui. André, parece meio estranho. Trading, leverage, inverse commodity, que porcaria é essa? Olha, se você não estiver entendendo, é simples. A Xstation, ela traz de forma mastigadíssima para você. Por isso que eu gosto dessa plataforma, meu Deus do céu. Olha só, você clica 2 vezes em cima, informações básicas. Ele te explica, gente, ele te explica o que faz. Ó, o Dynamic Energy Beer é um ETF que ele replica basicamente uma commodity negociada e na bolsa que permite que os comerciantes, ou seja, você que eventualmente compre, lucrem com as quedas nos preços do gás natural. Opa, peraí. Então quer dizer que eu posso ter um ETF alavancado em 3 vezes que está apostando contra o gás natural? Legal, interessante. E aí você mostra aqui, você tem como objetivo entregar 3 vezes o desempenho diário inverso do índice, ou seja, se eventualmente o índice ele sobe, você vai perder 3 vezes, porque você está apostando contra. Agora, se você tiver o desempenho negativo aqui do gás natural, você vai ganhar 3 vezes mais, tá bom? E aí ele fala que os traders podem se beneficiar da volatilidade do mercado sem possuir ativos físicos de gás, diversificar a carteira e potencialmente lucrar com as flutuações do mercado. E aí, claro, você precisa ver como é que foi a oscilação. E olha só, eles trazem isso aqui pra gente. Ó, neste último ano, nos 12 meses, o resultado foi positivo em 422%. Entretanto, olhando para uma janela mais longa, um retorno de 3, 5 e 10 anos, você vê um retorno muito problemático. Olha só, retorno cumulativo foi de 99,87% negativo se você tivesse investido desde o começo. Portanto, cuidado na hora de investir, porque você pode ter ETFs que vão te render essa lucratividade, um retorno acumulado total de 7.700%, tendo um retorno num ano de 120%, mas você também pode ter retornos acumulados muito baixos, tá? Só para você saber, esse TR é basicamente o total de despesa em relação ao que você tem de patrimônio do fundo, ou, como eu prefiro chamar, taxa. É simples. Você tem, por exemplo, uma taxa, nesse caso aqui, de 0,92%, de 1%, 1,5%, e aí, claro, você precisa ver as teses. Nesse ponto, ó, a gente pode ver, tem um que é Digital Assets, ou seja, ativos digitais. Vamos ver no que esse aqui investe. Ó, informações, vamos esperar carregar. Ele mostra aqui pra gente, ó, o BTCE é um instrumento financeiro de ponta que permite os traders ganharem exposição ao Bitcoin. Ele é apoiado pelo Bitcoin físico, garantindo que o seu valor esteja diariamente ligado ao preço do Bitcoin. Listado no Xtra, da bolsa provavelmente alemã, é altamente líquido e o primeiro Bitcoin ETF que nós temos, emitido aqui pelo grupo, etc., ele oferece uma maneira segura e confiável de investir em Bitcoin. Ou seja, olha só, eu não te falei que existem ETFs que eles são temáticos? Esse daqui investe em Bitcoin. Simples, está aqui mostrando pra gente. Vamos atrás de outros. Ó, não vamos em Digital Assets, vamos em tecnologia. Vamos ver o que esse daqui faz, tá? Ó,
O Innovation é um fundo de investimentos focados em fintechs, que usam a tecnologia para revolucionar o sistema financeiro. Ele tem como alvo empresas da vanguarda desse setor, alavancando a inteligência artificial, blockchain, mobile banking para interromper os sistemas tradicionais. Os traders podem participar de potencial crescimento dessas empresas inovadoras com um portfólio diversificado para reduzir o risco. E aí você pode ver o seguinte, tá vendo aqui no canto? Tem participações. Se você clicar em participações, ele vai te mostrar quais são as participações que nós temos aqui neste ETF. Então, olha só, Shopify, eu acho que você conhece. Coinbase, eu acho que também você conhece. Ark, Bitcoin, eu acredito que você também conheça. E aqui embaixo ele mostra outras tantas coisas. E eu vi um outro aqui, e aí, claro, são muitos ativos. Eu dei uma olhada em vários deles, mas você tem alguns até de categoria da Europa. Eu vou até colocar aqui, da Europa, porque eu vi um que ele investia até na Louis Vuitton, se eu não me engano. Deixa eu ver, ó, ele tem das Large Techs, vamos ver aqui, Large, cadê? Vamos ver se é essa daqui que ele investe, ó, não, esse aqui é da Nvidia, não seria esse que eu quero. É que ele está colocando outros, deixa eu tirar aqui embaixo só para ficar certinho, só da Europa. Seria essa aqui, ó, Europe Zone Large Caps Equity, ou seja, investimento nas ações lá do mercado europeu. Olha só, você conhece essa marca? Louis Vuitton? Eu acredito que sim. A SML também sim. A Schneider Electric. Provavelmente você vai entrar no seu elevador e você vai olhar esta marca aqui, tá bom? Ou seja, você tem inúmeras empresas, inúmeros ETFs que vão replicar ações, várias cestas de ativos. Alguns são até, por exemplo, como eu te mostrei, você operar alavancado contra o gás natural. Existem outros de você operar alavancado na renda fixa. Existem alguns que vão pegar uma cesta de ativos do mercado europeu e vão te dar ali de mão beijada. Existem, como eu te falei, S&P, BOVA, que vão replicar índices. Existem inúmeras outras oportunidades aqui dentro. E aí você pode ir aqui na Xstation, mais uma vez o link está aqui embaixo para você ter isso aqui tudo gratuito para você. Gente, é 0,800, tá bom? E aí você olha, por exemplo, ó, Eurostoxx, UK Equity Income. Você pode ver inúmeras aqui, gente. Olha a quantidade que tem, é muita coisa. Então, olha só, tem a parte de government bonds, ou seja, você tem os títulos de renda fixa do governo de algum lugar aqui, tá? Você tem que ver em que país da Europa tá, mas a gente pode até olhar, ó, é um fundo de investimentos que acompanha o Euro MTS, que basicamente aqui é de 7 a 10 anos, e ele oferece aos traders uma posição diversificada em títulos da zona do euro com grau de investimento. Ou seja, você tem aqui itens muito importantes e valiosos para você compor bem a sua carteira de investimentos. Portanto, vem aqui conhecer a Xstation, tá aqui embaixo o link para você conhecer a plataforma totalmente gratuita numa conta demo. E claro, você pode também contar com a minha página aqui embaixo, a minha landing page, para você conhecer os ativos que estão escondidos. São vídeos só para quem realmente quer conhecer o mercado estrangeiro. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!